Você já se perguntou qual é o melhor investimento que você pode fazer na vida? Não estamos falando de ações ou imóveis, mas de algo que transcende o material e impacta a eternidade. Fique conosco e descubra. Vamos orar para iniciar os nossos estudos. Querido Deus e Pai, te agradecemos por esta oportunidade de mais uma vez estarmos juntos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie e nos ilumine ao explorarmos as lições de fé e discipulado reveladas em Marcos, que possamos entender o verdadeiro custo de seguir a Ti e aplicar essas verdades em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bem-vindos ao canal Para que Todos Saibam. Aqui nós estudamos a lição através dos comentários de Ellen White. Eu sou Alan Robson e hoje vamos continuar a lição 8. Hoje é terça-feira, 20 de agosto, e o tema de hoje, o melhor investimento. O verso para memorizar desta semana está em Marcos capítulo 10, verso 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A pergunta desta terça-feira quer saber que lições essenciais sobre a fé e o custo do discipulado para qualquer pessoa, rica ou pobre, são reveladas em Marcos 10, 17 a 31. Vamos ao texto base de hoje. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se ajoelhou diante dele. Bom mestre, perguntou ele, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás, honra o teu pai e a tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, para o homem é impossível, mas para Deus, todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. Casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão primeiros. Vamos ver o que o autor da lição tem para nos explicar a respeito dessa passagem. As atitudes do homem indicam uma sinceridade e seu respeito por Jesus. Ele correu, ajoelhou-se diante dele e fez a pergunta central para o destino de cada pessoa. Quais são os requisitos para herdar a vida eterna? Jesus respondeu citando a segunda tábua do Decálogo. Novamente, o homem mostrou seu idealismo ao dizer que guardava tudo aquilo desde a juventude. Dos 4 evangelhos, só Marcos observa que Jesus amou aquele homem, como está em Marcos 10, verso 21. Há algo atrativo no idealismo do homem, mas Jesus testou a sinceridade dele, pedindo-lhe que vendesse tudo e o seguisse. O homem saiu desanimado porque tinha muitas propriedades.
Ele não estava realmente guardando os mandamentos. Ele quebrava o primeiro, colocando algo acima de Deus. Suas riquezas eram seu ídolo. Jesus então explicou como as riquezas são sedutoras e disse que é mais fácil um grande animal como um camelo passar pelo minúsculo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Os discípulos ficaram surpresos com as palavras de Jesus e perguntaram quem, então, poderia ser salvo. Jesus apresentou a moral da história. Para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Marcos 10, 27. Marcos 10, 27 parece uma ótima conclusão da história. Não chegaremos ao céu por nossos próprios esforços. Precisamos da graça de Deus para sermos salvos. Mas então Pedro deixou escapar que ele e seus amigos haviam deixado tudo para seguir Jesus. O mestre respondeu que tudo o que deixamos para segui-lo não é nada comparado com o que vamos receber agora e no mundo por vir. Este é o ponto principal. A solução para a culpa humana é a morte de Cristo. Portanto, é a graça de Cristo e sua ressurreição que nos capacitam a obedecer aos seus mandamentos. Será que conseguimos esclarecer ainda mais esse ponto nos comentários de Ellen White? Vamos conferir. Ela começa nos dizendo que vocês não sabem que quando o jovem se aproximou de Cristo e lhe perguntou o que devia fazer para alcançar a vida eterna, Cristo lhe recomendou que guardasse os mandamentos? Disse ele: tudo isso tenho observado. O Senhor queria enfatizar bem essa lição. O que me falta ainda? Sou perfeitamente íntegro. Não viu que havia alguma coisa com ele que o impedia de alcançar a vida eterna. Tudo isso tenho observado, disse ele. Então, Cristo toca no ponto sensível de seu coração, declarando: venha e siga-me. O que fez o jovem? Retirou-se muito pesaroso por ser dono de muitas propriedades. Ele não havia guardado os mandamentos por completo. Devia ter aceito a Jesus Cristo como seu Salvador e se apoderado de sua justiça. Então, tendo a justiça de Cristo, poderia guardar a lei de Deus. O jovem rico não podia pisotear essa lei. Precisava respeitá-la, precisava amá-la. Então, Cristo combinaria o poder divino com os esforços humanos. Fé e Obras, página 62. A verdade da livre graça de Deus havia sido quase perdida de vista pelos judeus. Os rabinos ensinavam que o favor de Deus devia ser alcançado por merecimento. Esperavam obter pelas próprias obras a recompensa dos justos. Por isso, todo o seu culto era induzido por um espírito ávido e mercenário. Nem mesmo os discípulos de Cristo estavam totalmente livres desse espírito, e o Salvador aproveitava toda a oportunidade para lhes mostrar o erro deles. Cristo não diminui as exigências da lei. Em linguagem inconfundível, apresentou a obediência a ela como condição da vida eterna. A mesma condição requerida de Adão antes da queda. O Senhor não espera agora menos de nós do que esperava do ser humano no paraíso: obediência perfeita, justiça irrepreensível. A exigência sob o pacto da graça é tão ampla quanto os requisitos ditados no Éden: harmonia com a lei de Deus, que é santa, justa e boa. Parábolas de Jesus, página 230. O amante de si mesmo é transgressor da lei. Jesus quis revelar isso ao jovem. Então ele o submeteu a uma prova de modo tal que manifestaria o egoísmo de seu coração.
o jovem não desejou mais esclarecimento. Havia nutrido na alma um ídolo. O mundo era seu Deus. Professava ter guardado os mandamentos, porém estava destituído do princípio que é o próprio espírito e vida de todos eles. Não possuía verdadeiro amor a Deus e ao ser humano. Essa falta era a carência de tudo quanto o qualificaria para entrar no reino do céu. Em seu amor ao próprio eu e ao ganho terrestre, estava em desarmonia com os princípios do céu. Quando aquele jovem importante foi até Jesus, sua sinceridade e fervor conquistaram o coração do Salvador. Olhando para ele, o amou. Nele viu alguém que poderia trabalhar como pregador da justiça. Teria recebido aquele jovem talentoso e nobre tão prontamente como tinha recebido os pobres pescadores que o seguiam. Parábolas de Jesus, página 231. Qual é o investimento que você está fazendo em sua vida espiritual? Você está disposto a sacrificar suas posses materiais e seguir a Jesus de todo o coração? Obrigado por nos acompanhar nesse estudo. Esperamos que você tenha sido inspirado a refletir sobre o verdadeiro custo do discipulado e o que significa fazer o melhor investimento em sua vida espiritual. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, deixar seu comentário, compartilhar essa mensagem, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Que Deus continue te abençoando. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.